Segundo Freud, o complexo de Édipo é um dos pilares da psicanálise. Compreender a história de Édipo Rei vai facilitar o entendimento tanto do complexo de Édipo quanto da psicanálise em si. No mito, Édipo é casado com Jocasta e com ela teve 2 filhos e 2 filhas. Ela é rainha de Tebas e ele se tornou rei porque se casou com ela. Acontece que a cidade de Tebas está sendo assolada por uma peste. O oráculo de Delfos é consultado e eles então são orientados a pesquisar a morte do rei anterior, que ficou sem solução, sem saber o que aconteceu. Édipo então inicia uma pesquisa sobre o passado que vai de encontro ao seu próprio passado. Quando jovem, Édipo havia sido alertado pelo oráculo de Delfos de que ele tinha uma maldição. Ele tinha sido destinado a matar o seu pai e casar com a sua mãe. Para evitar que isso acontecesse, Édipo não volta para a cidade dele. Édipo foge dos pais, do intuito de que isso de forma alguma possa acontecer. E ele então vai em direção a Tebas. Durante sua jornada, ele se envolveu numa briga na estrada e ele acabou matando um homem. Discussão por conta de quem vai atravessar primeiro uma ponte. Continuando sua viagem, quase chegando em Tebas, ele se defronta com a Esfinge, um ser mitológico, metade mulher, metade leão, que vinha propondo enigmas para cada cidadão de Tebas. Quem não acertasse o enigma era devorado pela Esfinge. O enigma proposto pela Esfinge foi: qual animal que de manhã tem 4 patas, ao meio-dia 2 e à tarde 3 patas? Édipo não hesitou. O animal era o homem. Quando nasce, ele engatinha. Na sua vida normal, ele anda em 2 pés. E no entardecer, isso é, quando começa o envelhecimento, ele pode usar uma bengala, um apoio como terceira pata. Como Édipo acertou o enigma proposto pela Esfinge, ela se atira de um penhasco, pois, conforme estava prometido, se alguém acertasse o enigma, a Esfinge seria destruída. Com a eliminação da Esfinge, Édipo se torna um herói para o povo tebano, e como prêmio ele recebe a mão da rainha Jocasta, e ele então passa a ser o rei de Tebas. Agora vamos voltar ao momento em que o Édipo estava investigando o que tinha acontecido com o rei anterior a ele. Durante as suas pesquisas, ele descobriu que quem tinha matado Laio tinha sido ele. Aquele homem na estrada que ele havia matado era o rei Laio. Mais do que isso, ele acaba descobrindo que Laio era o seu verdadeiro pai. Laio era aquele homem com quem ele havia disputado passagem na estrada quando ele estava indo em direção a Tebas. Laio também havia sido avisado pelo oráculo de Delfos de que sua sina era ser morto pelo filho. Por isso ele sempre evitou ter filhos. Mas, quando Édipo nasceu, ele mandou matar. Ele pediu a um criado que pegasse Édipo e levasse para o Monte Citerão e fosse lá então abandonado para que fosse devorado pelos animais. Édipo significa de pés inchados. Esse criado, ele furou os pés de Édipo e o pendurou de cabeça para baixo numa árvore. Mas Édipo acabou sendo salvo por um pastor de Corinto, que o levou para a cidade, e quem adotou Édipo foi o rei de Corinto, que o criou como se ele fosse o seu próprio filho. Portanto, quando no passado Édipo fugiu de Corinto para evitar seu destino, ele na verdade foi empurrado para esse, pois foi nesse movimento que ele acabou matando Laio, seu verdadeiro pai, e se casando com Jocasta, sua verdadeira mãe. Jocasta, após saber de toda a história, se suicida, e Édipo fura seus próprios olhos. Na sequência desse vídeo eu sugiro mais 3 vídeos sobre o complexo de Édipo. Você vai encontrar eles aqui do lado, ou então os links na própria descrição desse vídeo. O primeiro é uma analogia entre a história do Édipo e o processo de análise. O vídeo seguinte vai tratar do mito científico de Freud, que foi exposto em Totem e Tabu, onde Freud fala do complexo de Édipo sendo influenciado não só pelo ambiente, mas também pela filogenética. Finalmente, no terceiro vídeo, você vai poder ver o mito científico corroborado pelas 3 primeiras gerações de deuses gregos. Se você tiver qualquer sugestão de um novo tema, ou se você tiver alguma dúvida sobre o complexo de Édipo, deixa aí o seu comentário. Já se inscreveu? Ainda não?
Então se inscreve, vai ter muita coisa legal aqui no canal.